mais delação do Mauro Cid, porque vai saindo cada em pílulas, né? Mas vai tendo uns vazamentos dessa delação, que, como eu disse, né, estão tentando minimizar o conteúdo da delação do Mauro Cid, mas são relatos gravíssimos que mostram como a gente esteve por pouco de um golpe aí, que faltou só o Bolsonaro dar a ordem, mas não teve o apoio, né? Ele bem que tentou, convocou ali os comandantes das 3 forças, como diz o Mauro Cid, e não teve apoio, só teve apoio do comandante da Marinha. Mas a gente vai falar do que saiu novo hoje, que é o que o Mauro Cid disse sobre os filhos. Ele disse que a Michele, a ex-primeira-dama, Michele e um dos filhos dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que o Rovai chama de bananinha, né, Rovai? Eu? O Rovai e a internet. Eu não, a sobrinha do Zap que chama. O bananinha. Eu ia colocar Eduardo Bolsonaro, Rovai o quê? Bananinha. Bananinha. Eu acho importante que chame de bananinha, até em termos semióticos, falando mesmo academicamente. É importante que se chame bananinha, que se chame pelo apelido que afeta a imagem dele, porque é exatamente essa a maneira que tem de se constituir a comunicação. É isso mesmo, Rodrigo. Renato está certo. É o bananinha e vai ser bananinha. É isso. Mas olha só, é interessante, né, que enquanto a gente ontem falava, né, Rovai, que a Janja evitou o golpe lá em Araraquara, quando ela falou, não, GLO é golpe, e a gente tinha lá a primeira-dama incitando o Bolsonaro a dar o golpe. Segundo a delação de Mauro Cid, a Michele e o Eduardo Bolsonaro, o Bananinha, faziam parte de um grupo de conselheiros radicais do Bolsonaro que incitava o ex-presidente a dar um golpe de Estado e não aceitar a derrota para o Lula nas eleições do ano passado. E segundo o Mauro Cid, esse grupo ele costumava dizer que Bolsonaro tinha o apoio da população e principalmente dos CACs, os atiradores, colecionadores, atiradores e caçadores, que eles tinham o apoio desse segmento que cresceu muito no governo Bolsonaro. Eles teriam o apoio deles para dar o golpe. Os CACs, né, o governo Bolsonaro fez várias medidas para beneficiá-los, aumentou a quantidade de armas que eles poderiam comprar, aumentou a quantidade de munições. Então, a Michele e o Eduardo Bolsonaro enfatizavam isso, que o Bolsonaro tinha que dar o golpe porque tinha o apoio da população e dos CACs. Você imagina os CACs indo na rua para defender o golpe do Bolsonaro, armados? Né? Quantos CACs foram? Vou pegar aqui o número que cresceu, quantidade de CACs em 4 anos de governo Bolsonaro. Os milhares de pessoas armadas com 60 armas, milhares de munições. Os CACs, Dri, eles são uma tentativa frustrada brasileira de imitar as SS nazistas, que nascem a partir de grupos armados e vão sendo constituídos como guardas pessoais dos próceres do Partido Nazista ainda na década de 20. Não se chamava nem SS, tinha outro nome, inclusive. Inclusive, o líder foi morto pelo Hitler, porque tinha muito poder. Depois é que o Himmler assume as SS. Então, isso aí é uma estratégia tão antiga. E a gente, quando chama de um projeto nazifascista, chama porque tem raízes históricas. E os CACs fazem parte desse campo semântico da raiz histórica. E a gente tem que sempre chamar a atenção disso, tá? E eu peguei o número. Em 2018, para vocês terem uma ideia, o número de CACs era de 117 mil. Em 2022, 783,4 mil registros de CACs. Olha só o crescimento. 800 mil pessoas armadas servindo de milícia. Você imagina isso na tentativa de golpe. E só mais uma observação. A gente tem que ter muito cuidado com o que está escrito aí na tela, Renato, Dri. Porque, sim, nós aqui sabemos que o Bolsonaro só não deu golpe porque não teve apoio.
Nós sabemos que tem minuta do golpe, que tem reunião com os 3 comandantes das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, dentro do Palácio da Alvorada. A gente sabe o roteiro todo. Mas essa frase pode parecer e pode ser apropriada por um juiz mal intencionado para concluir que Bolsonaro não deu golpe, que os filhos queriam, Michele queria, mas ele não deu, ele é inocente. Vocês percebem a sutileza? Uhum. Que tem que ter cuidado com essa frase do Mauro Cid, na delação, porque a interpretação pode ser feita de forma deturpada, pode ser feita por outro lado. Então, muito cuidado mesmo. É preciso ter um olho jurídico muito claro sobre isso e ter muito cuidado com cada frase dita e com a apropriação semiológica de cada uma dessas frases. Essa aí, em particular, me preocupa. Não, mas é isso, né? Ele não deu o golpe porque ele não tinha as condições objetivas. Quer dizer, ele tentou dar o golpe. As condições objetivas não permitiram que o golpe fosse consolidado. Né? E entre essas condições, infelizmente a gente tem que reconhecer, tem a questão internacional. Se os Estados Unidos tivessem falado assim, fica à vontade, irmão, as Forças Armadas brasileiras teriam ido junto. Né? Se o Trump fosse presidente, eu acho que a gente teria vivido um golpe de Estado no Brasil de novo, né? E de caráter militar. E eu acho até que o Lula não teria nem, talvez, ganhado a eleição, porque eles iam ter feito toda uma manipulação eleitoral com a ajuda dos Estados Unidos. Iam criar uma crise antes para não ter sequer eleição. Extensão de coisa que vale. Queriam aumentar o número de ministros também, ministro do Supremo. Ele ia fazer tudo isso e ia tocar a vida. Coisas que interviria no TSE. O projeto húngaro, né, Renato? O projeto húngaro. A Hungria pulou de 11 para 21 ministros no Supremo. E aí, pronto, acabou. Se ele consegue passar isso, acabou. Game over. Exatamente. E olha só, o que esse trecho da delação foi obtido, vamos dar o crédito para o jornalista Aguirre Talento, no UOL, mais esse trecho da delação do Mauro Cid, a gente tem noticiado aqui todos, inclusive essa de que teve essa reunião com a minuta do golpe, que foi levado a minuta do golpe pelo Felipe Martins, ex-assessor do Bolsonaro, e que foi convocada uma reunião com os comandantes das 3 forças e que só o da Marinha teria aderido, dado apoio ao golpe, foi tudo graças à delação do Mauro Cid. E essa delação de hoje, ela ainda expõe um racha entre a família, porque tinham vários grupos, e tinha um grupo mais moderado, que era composto pela ala política do governo, que tentava convencer o Bolsonaro a se pronunciar publicamente sobre o resultado da eleição, para pedir que os manifestantes golpistas que estavam lá acampados nas frentes dos quartéis voltassem para suas casas. E um dos integrantes desse grupo era o senador Flávio Bolsonaro, do Rio PL, do Rio de Janeiro, que é o filho 01, o mais velho do ex-presidente. E vale lembrar que o Bolsonaro em nenhum momento reconheceu a derrota, em nenhum momento declarou que as eleições haviam terminado, como qualquer democracia, qualquer pessoa democrata faria, reconhecendo que a eleição terminou. E se ele tivesse feito isso, de fato, talvez aqueles acampados em frente aos quartéis tivessem retornado para suas casas, mas o Bolsonaro não fez isso, ele resistiu a adotar esse posicionamento que esse grupo que tinha o Flávio Bolsonaro junto gostaria. Então, eles esperavam o Bolsonaro, segundo a delação, que fraudes nas urnas eletrônicas aparecessem e dessem ainda mais força para um golpe de Estado. E ele também queria convencer os comandantes militares a embarcar nessa, como já foi relatada, chamou a reunião, inclusive, com os comandantes das 3 forças. E aí ele foi, então, que ele escalou os seus auxiliares para se dedicar a descobrir falhas no processo eleitoral e, de acordo com Mauro Cid, ele também pressionou os militares a fazer o relatório com suspeitas de fraudes na eleição. Esse relatório, inclusive, foi divulgado
em novembro do ano passado pelo Ministério da Defesa, mas sem apontar indício concreto de que houve fraude nas urnas. E o Mauro Cid contou ainda que esse grupo radical, como eu já disse, que ficava incitando o Bolsonaro não aceitar o resultado das eleições e dar o golpe, e Michele e Bananinha eram os principais expoentes desse grupo. Que coisa, né, gente? Agora sim, o nome certo, Bananinha. É o Bananinha, né? Não é o Eduardo. E olha só, e teve gente que sentiu Quem aí. Sentiu. Ó, quem sentiu? Bananinha. Sentiu, aí ele publicou nas redes, foi logo publicar aí nas redes um meme, né? Que aí estamos aqui com especialista em memes, essa linguagem aí que bota numa imagem para tentar confundir a sua base, né, os seus seguidores. Ele diz: este era o all-in contra Bolsonaro? Observação: ainda falta homologar a delação de Cid, feita quando ele estava preso, pois até agora apenas a imprensa supostamente teve acesso a ela. O que ele usa? A entrevista que o subprocurador da República, Carlos Frederico Santos, deu à CNN, onde ele diz que a delação do Mauro Cid é fraca, que não tem provas. Ele minimiza todo o conteúdo da delação.